Olá, gente! E aí, tudo bem? Hoje é um tema de tabu, um tema que já é muito falado pelos neurocientistas, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, mas aqui a abordagem é uma abordagem espiritual, do contexto espiritual e lógico, para que entendam de onde vêm os psicopatas, os serial killers, os piores tipos de narcisismo em muitos casos, né? Lembrando que narcisismo é uma coisa, psicopatia é outra, sociopatia é um outro contexto. Mas aqui eu quero falar, vai ser falado uma mensagem canalizada dos psicopatas. De onde vêm esses seres? Quem são esses tipos de espírito? Eles se tornam psicopatas? Eles nasceram psicopatas? Já vai adiantando que daí todo mundo aqui, quase todo mundo, né? Já sabe que eles nasceram psicopatas, né? O psicopata nasce psicopata. Inclusive, como é que eu posso dizer? Uma vertente da psicologia que já fala que os psicopatas eles nasceram psicopatas. Mas continuando aqui no vídeo, para adiantar qual é a principal raça alienígena que tem muitos psicopatas, inclusive que reencarnam na raça humana para evoluírem ou para destruírem. De qualquer forma, é muito difícil um psicopata, um espírito psicopata, seja um gênero mulher ou homem, reencarnar e não cometer crimes, delitos, mortes, assassinatos, destruição na vida de outras pessoas. Para começo de conversa, a mensagem: a raça draconiana, que é uma raça reptiliana, é onde tem mais psicopatas nesse mundo. É uma raça alienígena que vibra nas trevas, tá bom? Então anotem aí, raça draconiana, que é uma raça reptiliana. Pode ser chamado popularmente reptilianos do mal, né? Entre elas está a raça draconiana, que é a principal raça mais destruidora e que abomina o bem em sua maioria. É importante lembrar que generalizar tudo não. Tá? Em sua maioria, a raça draconiana é a raça que mais tem psicopatas reencarnados no planeta Terra. Ok? E aí, depois vem a raça reptiliana. Mas nem todos os reptilianos, eles são das trevas, eles são do mal. Então, são algumas raças reptilianas que são psicopatas, que estão reencarnados como humanos, seja homem ou mulher. Então, assim, fica aí anotado: primeira raça draconiana, segunda raça, outras raças reptilianas. Em terceiro, vem a raça dos Greys. Os Greys, quando eles reencarnam, eles são muito frios. Sim, existem pouquíssimos Greys reencarnados, mas ainda assim existem. Existem Greys que trabalham para a luz e existem muitos Greys que trabalham para as trevas, que são basicamente correspondentes ou funcionários de elites reptilianas, reptilianos do mal e draconianos. Então fica aí a terceira raça, a raça dos Greys. Aqueles cinzas ali, eles são muito frios, calculistas, extremamente minuciosos, mas de forma fria, calculista, e não tem empatia. E, novamente, não generalize, não são todos os Greys, mas ainda assim, em sua maioria, quando reencarnam, eles são psicopatas, são seres altamente programados, calculistas e não têm emoção, não têm a virtude da empatia para com o outro. Então, sim, eles podem ser categorizados na escala do DMS5 como psicopatas, tá bom? Então fica aí as principais três raças que quando reencarnam, geralmente, em sua maioria, são seres psicopatas. É preciso a anatomia humana, estudar os psicopatas, a mente do psicopata, porque não é uma característica
uma mentalidade originária da raça humana. A psicopatia é uma mentalidade de outros mundos, de outros planetas. Não é uma lógica humana usar a maldade, usar o discernimento de conhecimento, de manipulação para maldade, para destruir. Então fica aí a dica que os psicopatas eles são seres alienígenas, assim como muitos que estão reencarnados aqui no planeta Terra. Não quer dizer que são psicopatas, mas fica aí, tá bom? Anotado as 3 principais raças que estão reencarnadas no planeta Terra que são psicopatas. Agora vamos de onde vem a origem dos psicopatas espiritualmente descrevendo. Psicopatas são espíritos que já reencarnam psicopatas. Eles já têm essa mentalidade de destruição, desprovindo de humanidade, de empatia. Substitui a palavra humanidade por compaixão, empatia, discernimento para com o outro, respeito para com o outro. Os psicopatas, em sua maioria, são altamente inteligentes. Então, eles sabem aonde ir, eles sabem quem é você. Apenas olhando para o seu perfil, olhando para as suas características, eles sabem, ou ela, onde ir para te destruir, o que fazer para te conquistar e o que fazer para tomar o que é seu. Eles são calculistas. A principal característica entre todos os psicopatas, independente da personalidade, eles são extremamente calculistas, espiritualmente eles estão fora da matriz, porque eles entendem como funciona a matriz, até porque a raça principal que está cooperando para a matriz é a elite obscura, que envolve draconianos, a raça reptiliana e outras raças reptilianas que cooperam para o mal, reptilianos do mal. E os Greys também estão envolvidos nessa escala aí mundial, né, que trabalham, porque os Greys geralmente estão subservientes de outras raças, mas ainda assim são perigosos. E não são tão confiáveis como dizem por aí, tá bom? Eles não são bonzinhos. A maioria dos Greys não são bonzinhos. Eles não respondem à raça humana, respondem à raça draconiana e a raça reptiliana. Lembrando que draconianos também são reptilianos, mas é uma terminologia originária, tá, para dar a seres com aspecto de pele de dragão, originário em sua maioria de Orion. Então fica aí, raça das trevas. E quando eles reencarnam, eles têm uma malícia perversa, eles têm uma malícia calculista, uma programação para o que eles querem. Eles sabem exatamente onde ir, com quem ir, o que fazer, com quem se envolver, com quem não se envolver, porque eles estão sempre premeditando plano. Já nasceram assim, já tem espiritualmente essa bagagem calculista, essa bagagem das trevas para o mal. Sempre para o mal, sempre para benefício próprio, para ganhos próprios, para o egocentrismo espiritual, egocentrismo material, egocentrismo em todas as áreas da vida que o psicopata pode ter, ele é egocêntrico. Então, voltando aqui ao assunto, de onde surge a psicopatia? Explicando de uma forma assim rápida, é originário de outras raças alienígenas, tá? Não é humano, novamente aqui falando, mas aqui é um vídeo espiritualista, então fala de reencarnação, reencarnam para evoluir ou às vezes com propósitos malévolos, reencarnações clandestinas para um propósito de destruição maior ou uma destruição coletiva ou parcial, depende do contexto. Sim, existem reencarnações clandestinas, não autorizadas pelo plano divino superior. Inclusive, foi falado isso num vídeo que fala sobre por que algumas pessoas maldosas, de espíritos maus, reencarnam na riqueza. Assista, que eu vou deixar aqui no link desse vídeo, tá bom? Que também vai servir de complemento para entendimento de como funciona a elite obscura. Todo psicopata mata? Não, mas quase todo mata. Quase todo manda matar, tá bom? E daí, não acho que não é nem tabu, porque inclusive a própria mídia, os filmes revelam que sim, psicopata mata em sua maioria, não tem dúvidas, tá? Não acho que são tiros bonitinhos que vai ter compaixão de você, porque não vai.
e podem ser altamente sedutores. Por quê? Porque eles entendem do magnetismo psíquico, eles entendem do magnetismo pessoal, eles entendem de bajulação, de perversidade, de sedução. Eles entendem tudo que é relacionado ao pecado, inclusive para usar contra o outro, eles entendem muito bem disso. Lembra que foi falado aqui no vídeo que são os seres que cooperam para a Matrix, então eles entendem muito bem como sair da Matrix, já nascendo na Matrix. Deu para entender? Os psicopatas, eles entendem como funciona a Matrix, então eles já nascem com a consciência fora da Matrix, mas para o mal, para a destruição. Todo psicopata destrói? Não, a maioria destrói se você ficar no caminho dele. Experimenta ficar no caminho do psicopata, não vai ter nada bom, mas essa é a realidade. Se ficar no caminho do psicopata, ele vai te destruir, porque você está interferindo nos planos, ou num plano malévolo, diabólico dele, seja para fins lucrativos, empresariais, ou até mesmo pessoais e matrimonial. Então, assim, se você ficar no caminho de um psicopata, você vai sucumbir ou ser destruído, né? Fica aí uma bagagem de informação que você vai ser destruído sim, porque eles não gostam que ninguém, principalmente a raça humana, fique no caminho dele. Ele pode até respeitar quando ele reconhece um semelhante. Mesmo reencarnado, ele tem um magnetismo, um reconhecimento visual, de raio-x mesmo, para reconhecer o semelhante dele, às vezes a mesma origem estelar. Um draconiano reconhece outro draconiano reencarnado, mesmo que ele ou ela não use os termos raça alienígena, predadores de outra galáxia, talvez nem acredite muito nisso, mas ainda assim ele tem a consciência de que existem outras raças, mesmo que eles não falem disso, ou seja, eles estão na Matrix, mas eles reconhecem que estão na Matrix e eles não excluem a possibilidade de que eles são seres extraterrestres e seres de outras esferas, outros planetas, melhor assim dizendo. Eles sabem que são diferentes, eles sabem que pensam de forma calculista e tudo premeditado, ou quase tudo premeditado. Lembra que a maioria dos psicopatas cometem crimes, delitos, muitos roubos, furtos. A maioria dos psicopatas que pode olhar e se não for pobre, eles são cleptomaníacos, às vezes até da energia do outro. Rouba, psicopatas gostam muito de roubar o que é do outro, ou de tomar, o termo mais correto é tomar. Eles tomam o que é do outro para a posse própria e para atingir os próprios objetivos. Lembrando que o psicopata ele é diferente do narcisista, mas ele ainda assim é um narcisista, só que o narcisista é psicopata. Os narcisistas são altamente explosivos, tá bom? Para conhecer melhor os narcisistas, assista os vídeos aí da explicação dos psiquiatras, neurocientistas. Um outro vídeo eu vou fazer uma explicação espiritual dos narcisistas, muito bem explicado, mas eu aqui vou começar com os psicopatas. Então, eles têm uma coisa aqui que vocês podem perceber, o narcisista reconhece o psicopata, porque ele também é um narcisista. E, pasme, o narcisista tem medo dos psicopatas, porque eles sentem pelo predadorismo, como poderíamos aqui dizer, o instinto predador do narcisista e do psicopata. O narcisista, quando ele vê um psicopata, ele fica com medo, porque a consciência dessa entidade narcisista sabe que o outro é pior, é mais destruidor e é um predador de maior força, porque força não é só física. O psicopata às vezes é magrinho, né? É um homem, como é o seriado Netflix, You, é um homem magro, sensível, dócil, meigo, mas tudo aquilo ali é uma capa que foi criada, porque o psicopata ele cria uma máscara muito generosa, muito boa, muito prestativo, mas tudo pautado no obter recursos, ter aceito e controle. Controle do grupo, controle da Matrix, porque eles entendem a Matrix. O narcisista ele já tem mais dificuldade desses aspectos de manipulação a longo prazo, há 20, 30 anos. Como, por exemplo, o homem narcisista, quando casa e ele
casou, ele explode logo no início do casamento. Você pode ver que os relatos de casamento de abusivos, as mulheres falam, quando eu casei com ele, ele se transformou. Frases típicas de documentário de mulheres que já vivenciaram um relacionamento abusivo. O narcisista, o homem narcisista, ou a mulher narcisista, quando tem um matrimônio nas mãos, casamento, ou os filhos até, algo que possa prender a ligação, eles explodem, eles se revelam imediatamente. Ou através de pequenos atos, né? Pequenas explosões, pequenas manipulações, pequenas perversidades. O psicopata não, ele é altamente concentrado, altamente centrado, ele sabe que é um psicopata ou ele sabe que é diferente e ele preza pelo autocontrole, pela inteligência emocional. O psicopata é frio, o narcisista não é frio, ele pode não ter empatia, mas ele é cínico, debochado e ele não esconde muitos aspectos sombrios. O narcisista não consegue esconder por muito tempo os aspectos sombrios. Em locais de trabalho é perceptível ver o narcisista, em grupos é perceptível ver o narcisista. Ele detesta que se sentir inferiores. Mas a explicação melhor fica para o próximo vídeo, tá bom? Aqui são dos psicopatas. O psicopata não se importa de ser humilhado publicamente. Até assim, nossa, né? Que triste. Você não vê reatividade, você não vê muita emoção negativa quando algo negativo acontece com o psicopata. Porque ele sabe que se ele ficar explosivo, se ele bancar o narcisista explosivo ali, não tem mais o que controlar, não é mesmo? Ele vai se revelar. Então, a principal preocupação do psicopata é ele não te revelar em sua identidade espiritual, em sua identidade de vida, que é um ser desprovindo de humanidade. Na verdade, ele precisa cumprir os planos dele. Às vezes, quando não tem plano, ele só quer ganhar, seja no local de trabalho, seja na vida pessoal. Então, ele faz por onde? Ele manipula as pessoas, porque ele tem um QI, uma inteligência muito maior. Ele não perde tempo com emoções, ele não perde tempo preocupado. Tá entendendo? A diferença da dicotomia entre um psicopata e um narcisista? O narcisista é quente, ele é cheio de emoções, é um caldeirão que tem que fingir no início do relacionamento, seja homem ou mulher. E o psicopata, ele finge a vida inteira. Nem o serial killer, ele finge até ser descoberto. A mulher casa com um serial killer e nem percebe. Porque eles são muito inteligentes, né? E o psicopata, quem ele escolhe, tá? Se for um homem, por exemplo, ele escolhe uma mulher boba. Uma mulher que não é muito inteligente, uma mulher que não pergunta muito o que ele faz, o que ele vai fazer no acampamento, o que ele vai fazer no final de semana, por que ele chegou muito atrasado do trabalho. O psicopata não gosta muito de questionamentos. Quando ele constrói família, não gosta. É uma característica clássica dos psicopatas, eles não gostam de questionamentos. Eles podem fingir que está tudo bem, mas quando eles casam, eles não gostam de questionamentos. Os narcisistas, por exemplo, na primeira pergunta que alguém faz, ele já explode. Se for muito bem treinado, na terceira, na quarta, na quinta. O psicopata, por exemplo, ele pode nunca explodir. Na verdade, o psicopata ele nem gosta dessa coisa de explosão, dessa coisa de emocional. Se você ver os filmes, quando que o psicopata revela a própria máscara? No final, quando ninguém está olhando, ou quando ele vai matar a vítima. Porque aí ninguém vai ver mesmo. É aí que é o ápice de que ele mostrar a própria identidade dele, tá? Então, os psicopatas já nasceram psicopatas, em sua maioria são da raça draconiana, reptiliana e greys. Olhe bem nos olhos dos greys, aqueles olhos de obsidiana negra, e vê se você vê luz ou bondade ali. Você não vê, mas eu tenho que ser um espiritualista sensato, um médium que passa a informação corretamente. Nem todos os greys são psicopatas, mas em sua maioria, sim. Nem todos os reptilianos são psicopatas ou narcisistas, mas em sua maioria, sim. O draconiano, a essa você pode anotar. É uma raça reptiliana que a maioria está totalizada na psicopatia.
estão verdadeiros predadores da raça humana. Gratidão por ter assistido o vídeo. Coloque nos comentários sugestões de temas, sugestões de próximos vídeos e gratidão. Até a próxima.